Bom dia, bom dia. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Agora são 7h05. Estamos começando mais um dia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você que nos acompanha através das nossas redes sociais, através do Facebook, através do X, da plataforma e também da nossa web rádio Conexão Viva, ok? Que Deus abençoe, graça e paz. Hoje, dia 17 de dezembro de 2024, já estou aqui falando para alguns, muitos estão saindo de férias, ou os filhos estão terminando as aulas, estão viajando. Que Deus guarde vocês nesse período de férias, nos guarde nesse período de férias e que tenhamos dias alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor Deus Santo, muito obrigado, Pai. Obrigado pela sua proteção, pela sua direção e orientação. Obrigado, a Deus, em nome de Jesus, pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Deus, continua nos guardando e eu quero colocar em tuas mãos, ó Deus, a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos e todos que nos acompanham, colocar em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Nenhum lugar é melhor do que a criatura estar nas mãos do Criador. Esse é o melhor lugar para estarmos. E nesse sentido, ó Pai, que seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito, ó Pai, de contenda, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, intriga, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, nos alicerçando e nos direcionando em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, nessa manhã, querido, eu quero trazer para você um texto que está ali no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 60, versículo 11. É uma palavra profética sobre a tua vida nessa manhã. E o texto diz assim: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Amém? As portas estarão abertas de contínuo. E nesse texto que nós lemos aqui, esse texto sagrado, esse texto faz parte de uma série de promessas divinas acerca da restauração futura de Jerusalém. E desde os tempos antigos, as cidades elas possuíam muralhas e grandes portas que tinham a finalidade de proteger a cidade da invasão de inimigos, que não eram poucos. E nessa passagem bíblica, Isaías 60:11, o Senhor garante que as portas de Jerusalém estarão abertas dia e noite, para que sejam trazidas riquezas das nações. E em vez de ser atacada por nações inimigas, Jerusalém se tornará um centro mundial de adoração ao Senhor. E estas nações não aparecerão de mãos vazias perante o Senhor. As portas de Jerusalém estarão abertas para todos os que desejam adorar ao Senhor. Então, esse texto ele tem uma ação profética muito grande. E eu quero tratar de dois pontos aqui bem interessantes para a minha vida e para a tua vida. Primeiro ponto é que não existe portas fechadas para quem busca o Senhor. E para quem busca o Senhor sempre haverá uma porta aberta. Em Mateus, no livro do Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 7, do versículo 7 ao 8, Jesus diz o seguinte, abre aspas, pedi e dá-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Não existe portas fechadas para quem busca ao Senhor. E o mesmo profeta Isaías, no capítulo 62, versículo 10, lá está escrito o seguinte, abre aspas, passai pelas portas. Devemos passar pelas portas que o Senhor nos abre. Tem muita gente passando pelas portas da facilidade, pelas portas do engano,
pelas portas da ilusão. E o que é que as portas da ilusão nos causam? Causam desilusão. Tem muita gente passando pela porta da prostituição, da contenda, do desânimo. Jesus, ele é a porta das ovelhas. No Salmo 118, versículo 20, o salmista ali escreveu o seguinte, abre aspas, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Eu e você, você que busca justiça, você que não anda com engano, por elas passarão ou entrarão os justos, porque é a porta do Senhor. A porta do Senhor ela é estreita, não é qualquer um que passa por ela. E Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 12, ele escreveu o seguinte, abre aspas, esta é a porta do Senhor, por ela entrarão. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Paulo foi a Troade e lá o Senhor abriu uma porta para ele. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, as portas se abrem. Porque lembram do chamado de Abraão? Deus mandou Abraão sair da terra da sua parentela, lá de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que Deus mostraria a ele. Ele não sabia qual era a terra. Ele apenas confiou. Ele apenas creu. Aquele que te chama é quem te capacita e é quem abre as portas. Então Paulo aqui deixa bem claro, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Então sempre o Senhor abre uma porta para quem lhe busca, para quem está com ele no coração. Outro ponto que eu quero destacar aqui também, é que Deus nos abre grandes portas. Às vezes aquela porta do engano é uma portinha pequena, mas que procura satisfazer a necessidade dos teus olhos e muitas das vezes até no teu coração, mas que não é a vontade de Deus. Então, um Deus grande sempre realiza coisas grandes. Na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 16, versículo 9, Paulo diz o seguinte, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho me abriu, e há muitos adversários. Isso quer dizer que cada porta que Deus abre, o inimigo vai mandar seus agentes para te confundir, para te desanimar, para te desafiar e, acima de tudo, para te derrotar. E em Atos 14, 27, lá está escrito que Paulo e Barnabé, ao regressar da primeira viagem missionária, eles relataram à igreja de Antioquia, dizendo o seguinte, quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. A porta da fé é o caminho aberto por Deus para a realização de grandes milagres. Então, muitos milagres foram feitos ali na vida dos gentios através de Paulo e Barnabé, porque uma porta da fé foi aberta. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é toda conectada, é toda ligada. Mas para isso, para as coisas acontecerem na tua vida, você precisa estar conectado a ela. Uma grande porta que Deus quer nos abrir é a porta da palavra. Colossenses 4:3. E o próprio Jesus, ele falando sobre santidade e palavra no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, ele conecta ali a palavra, a santidade. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando fala a porta da palavra de Colossenses 4:3, fala da conexão que há da porta da palavra com a santidade lá de João 17:17. E em Apocalipse 3:8, o Senhor nos responde dizendo, Jesus, Cordeiro de Deus. Apocalipse 3:8 diz assim, abre aspas, conheça as tuas obras,
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa porta ninguém pode fechar. Por quê? Porque aquele que guarda o nome do Senhor, guarda a sua palavra, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então eu quero concluir aqui, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, meu amigo. As portas sempre estarão abertas para quem ora e busca ao Senhor. E ainda que haja resistência de alguma porta que insiste em ficar fechada, o Senhor diz assim, Isaías 45:2: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E no versículo 3, ele diz assim: Revelarei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, que te chama pelo teu nome. Amém? Essa é uma promessa de Deus, uma promessa divina para você, meu irmão. As portas estarão abertas para você. Amém? Deus abençoe, graça e paz. Tenha um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.